Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um estudo da nossa série para catecúmenos, para novos membros da Igreja Presbiteriana. Nós estamos falando nessa unidade, a unidade 4, sobre os 5 pontos do calvinismo. No nosso primeiro vídeo, nós fizemos esse fundo histórico, né, de como aconteceu isso que nós chamamos de os 5 pontos do calvinismo. Tá certo? Bom, quando nós pensamos nesses 5 pontos do calvinismo, o primeiro ponto é depravação total. Tá certo? O primeiro dos 5 pontos do calvinismo é a depravação total. Isso, nós temos que lembrar que os 5 pontos do calvinismo, eles estão relacionados à doutrina da salvação. Todos os pontos que vamos ressaltar nessa unidade estão ligados ao estudo sobre a salvação. Tá certo? Bom, além da soberania de Deus, que nós já estudamos em outra unidade, quando nós estudamos sobre a salvação, temos também que estudar sobre a doutrina do homem. Lembram lá que nós vimos também na unidade 2. Nós estudamos anteriormente sobre a queda, que o homem ele caiu do seu estado. Quando nós estudamos sobre a queda, nós vimos que a queda é o pecado de Adão e Eva. A queda quer dizer que o homem ele caiu do seu estado de santidade. Ele era santo, ele não tinha pecado, e agora, por causa disso, eles caem desse estado de santidade. Então, é o que nós chamamos de depravação. É o que nós chamamos na teologia reformada de total depravação, depravação total. Mas o que vem a ser essa ideia de depravação total? Quando os teólogos de Dordrecht afirmaram a depravação total, eles estavam dizendo o seguinte: o homem é tão degradado quanto pode ser. Significa que o homem está além de toda a capacidade de se autoajudar. Por quê? Como diz Paulo, o homem nasce nesse mundo morto em delitos e pecados. E, portanto, totalmente leal a Satanás, o Deus dos mortos. Ou seja, meus queridos, quando nós dizemos que o homem é totalmente depravado, estamos dizendo que não há nada no homem que o leve a praticar o bem. Não há nada no homem que o faça buscar a Deus. O homem está morto espiritualmente. É isso que nós vemos em vários textos da Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 5, no verso... no Gênesis capítulo 6, no verso 5, em Jeremias, no capítulo 17, no verso 9. Vejam só, esse texto de Jeremias, capítulo 17, no verso 9. Vamos ver o que Jeremias fala para nós. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, o nosso coração... E aí, quando a Bíblia fala do coração, está falando da sede dos sentimentos humanos, da vontade humana, do intelecto humano. Não é simplesmente as emoções, mas todo ser humano ele está tomado pelo pecado, é enganoso. Paulo escreve em Romanos, no capítulo 3, nos versos 10 e 11, olha só, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E aí, quando a gente continua lendo até o verso 18 desse capítulo 3, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre essa condição de depravação total do homem. Paulo vai dizer também em Efésios, capítulo 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, ou seja, esse estado de depravação total é o estado de morte espiritual que nós já vimos também no passado, em estudos passados. Depravação total significa que o homem é totalmente capaz de discernir a verdade. Ou seja, sem a ação de Deus em nossas vidas, nós não temos a condição de discernir aquilo que é certo daquilo que é errado. Vejam só o que diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, gente, o homem morto nos seus delitos e pecados, o homem escravo do pecado, o homem na condição de depravação total, ele não é capaz de discernir a verdade. Quando dizemos que o homem está na condição de total depravação, nós não queremos dizer que ele não faz coisas boas.
Faz. O homem faz coisas boas, sim. O homem faz caridade, o homem ama, o homem se entristece com catástrofes, o homem se compadece daqueles que têm necessidades e etc. Ao dizer que o homem está totalmente depravado, estamos falando da sua condição espiritual. Já vimos que por causa do pecado, o homem está morto espiritualmente. Se ele está morto espiritualmente, ele não tem o poder, ele não pode fazer nada de bom espiritualmente. O homem sem Cristo não agrada a Deus. A total depravação impede o homem de fazer coisas boas para que isso conte com méritos para a sua salvação. Vejam, por exemplo, o que diz o Salmo 49, os versos 7 e 8. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir e nem pagar por ele o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Veja o que diz Efésios 2, 8 e 9, que nós já conhecemos, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, o homem no seu estado de depravação total não pode fazer nada para se salvar. A depravação total significa que o homem não tem vontade livre. Entendam isso. A depravação total significa que o homem não tem vontade livre. O homem ele não tem um livre-arbítrio, como muitos dizem. Isso acontece porque quando o homem caiu em pecado, ele se tornou escravo do pecado. Vejam só o que o apóstolo João ele diz para nós no seu evangelho, no capítulo 8, nos versos 34, 43 e 44. Vejam só, João, capítulo 8, verso 34, diz assim: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Nós vimos lá atrás, no estudo, que Adão pecou e todos nós pecamos junto com Adão. Todos nós nascemos pecadores. Não foi isso que nós vimos? Todos nós nascemos pecadores. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Verso 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Verso 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando nós caímos no pecado, a nossa condição é essa. Nós não conseguimos entender as coisas de Deus. Por isso, Paulo vai dizer, como nós já lemos anteriormente em 1 Coríntios 2,14, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, meus queridos, quando nós falamos que o homem está morto, está em total depravação, ele é escravo do pecado. Ao dizer que o homem, por causa do pecado, se colocou nessa condição de total depravação, estamos dizendo que a única esperança para o homem ter a sua salvação é a graça de Deus. Então, o pecado nos torna escravos do pecado. Tá? A total depravação é essa escravidão que nós temos no pecado. O Sínodo de Dort, ao afirmar a doutrina da total depravação, estava combatendo o erro arminiano de que o homem tem vontade livre. Segundo Armínio e seus seguidores, o homem é dotado de vontade livre, ou seja, Armínio acreditava que a queda do homem não foi total. Segundo ele, ainda restou algo de bom no homem, restou o bem suficiente no homem, capaz de habilitá-lo a querer aceitar a Cristo como seu Salvador. Então, quando nós falamos da total depravação, estamos dizendo que o homem não tem capacidade de, por si só, ser salvo. O homem está morto nos seus delitos e pecados. O homem é escravo do pecado. Ele não tem vontade livre. Eu espero que você tenha entendido esse ponto.